Olá, você ligado no Sport TV 2, imagens de Kavarna, na Bulgária, Mundial de Meia Maratona. Dentro de instantes vamos acompanhar a prova no masculino, a edição 2012 da competição, que antes era realizada anualmente, foi assim até 2010. E desde então é bienal, 2012 acontecendo na Bulgária, 87 competidores no masculino. Daqui a pouquinho, partindo para a largada, temos participação brasileira e a expectativa de uma grande prova na região norte da Bulgária, Kavarna, que fica na região norte. E aí, a largada para a prova masculina. Mais uma vez conosco, Lauter Nogueira. E a expectativa agora da prova no masculino. Júlio, a expectativa é em relação à performance de Zenaida Tadesse. É o grande nome da meia maratona nos últimos anos, nos últimos 6 anos, recordista mundial, tetracampeão mundial de meia maratona. A expectativa, quem dita o ritmo dessa prova, quem vai reger essa prova, Zenaida Tadesse. Etiópia e Quênia trazendo equipe forte, o Quênia trazendo uma equipe mais forte do que a própria Etiópia. O problema maior é que os grandes corredores quenianos e etíopes nessa fase, olha a largada agora nesse momento, respeitando a linha de largada, e aí a largada. Quênia e Etiópia não tem seus melhores corredores de fundo, de provas de rua, nesse Mundial, em função das grandes provas de setembro, de maratonas, entre setembro, outubro e novembro. Quênia e Etiópia disputam e duelam nas principais provas do mundo. Então, alguns atletas famosíssimos em meia maratona não estão competindo aí porque estão tentando ganhar alguns milhares de dólares ou quebrar o recorde mundial da maratona nas maratonas. O recorde, que é do Zenaida Tadesse, tem um tempo de 58 minutos e 23 segundos. Este recorde que ele conquistou em 2010. Prova de Lisboa, na meia maratona de Lisboa, em março de 2010. É um tempo absurdo, né? 58,23. Lembrando que se o atleta corre para 3 minutos por quilômetro, que já é um tempo fortíssimo, ele fecharia em 1h03. Ele consegue fazer quase 5 minutos mais forte. Quer dizer, correndo na casa de 2 minutos e 42, 2 minutos e 43 por quilômetro. Um forte ritmo de prova também nesse primeira perna, primeira volta de 5 km, um ritmo relativamente forte. Vemos os brasileiros ali nesse momento mais bem colocado, o Giovanni dos Santos, que para mim é o melhor corredor de meia maratona que foi para esse Mundial. O melhor meio maratonista que nós temos é o Marilson Gomes dos Santos, que é o nosso melhor maratonista, o nosso melhor fundista de 5.000 e 10.000 metros. Só que o Marilson está se preparando para tentar um tricampeonato na Maratona de Nova York, que acontece no comecinho de novembro. Então ele preferiu não participar. Vemos o Giovanni dos Santos ali à direita, se aproximando dos líderes no começo de prova relativamente confortável. Devem estar correndo na casa de 2 minutos e 54, 2,55 por quilômetro. O Giovanni vem muito bem ali, um atleta muito aguerrido, é um grande corredor, um excelente corredor de 10.000 metros, também de meia maratona. Giovanni dos Santos, que tem o melhor tempo dele, 1 hora, 2 minutos, 12 segundos. Conquistado aqui no Brasil, se não me engano, foi na meia maratona de Foz do Iguaçu. Além do Giovanni dos Santos, os outros brasileiros na prova, o José Maurício Leão, Gilmar Silvestre Lopes e o Luiz Fernando de Almeida Paula. É uma formação, são 4 nomes, assim, talvez não seja o que tenhamos de melhor para essa meia maratona aí. Mas pelas colocações dele, pelo ranqueamento deles no ranking brasileiro de meia maratona, são os que foram para aí. O Luiz Fernando, vindo de contusão, não está em grande forma para ir para um Mundial de meia maratona, mas conquistou e está indo. Não sei se isso é válido. E o Zé Márcio Leão é aquele atleta bom de puxar provas. Não sei se tem consistência para até completar esse Mundial de meia maratona. São 87 competidores no masculino. 87 participantes na prova masculina. O pelotão vai ficando menor, mais compacto. E aí Uganda, Quênia, Etiópia. Brasileiro Giovanni dos Santos. Eles vão agora para aquele cotovelo, né? Forte, e vão passar pela marca dos 5 km. Logo depois desse cotovelo vai ter o tapete de controle de chip. Cada atleta carrega no tênis um chip em que gera o controle, né, o ritmo de passar, seu tempo de passagem naqueles primeiros 5 km. É ali embaixo daquele pórtico amarelo está essa antena de controle de chip. Neste momento, puxando esse pelotão, o queniano Philemon Kimelilimo.
E foi exatamente ele que passou nesse momento um 14:21 os primeiros 5 mil, um ritmo bom, mas conservador, hein? Em segundo, o Eliud Kipchoge, também do Quênia. O Jackson Kiprop jogando em terceiro lugar. Slium da Eritreia em quinto. E a gente vai ver a passagem do Zerzenay Tadesse atrás inclusive do Giovanni. Giovanni passou em 13º com 14:23. Tudo muito embolado, né? E o Tadesse passou em 19º com 14:24, quer dizer, uma diferença de 2 segundos apenas, fazendo bem conservador. Agora, daqui a pouco, segura o Tadesse. Eliud Kipchoge do Quênia passando ali também 16º, Kiprop 17º. É um pelotão único que passou ali na frente, que agora começam a ficar desgarrados, né? Agora quem vai pra frente? Passou os 5 km, parece que o Tadesse acionou o turbo e começa a correr num ritmo muito mais forte do que foi essa passagem de 5 km. Eles passaram ali com 2 minutos e 57, 2:56. Aliás, impressionante 2:55. como administrou esses 5 quilômetros o Tadesse, e agora ele aparece. E vai forte para frente. Olha a dificuldade que os atletas do Quênia e Etiópia têm de acompanhar esse ritmo forte do Tadesse. Aí toda a equipe da Bulgária ali deram uma cancha para a equipe da Bulgária, que vai correndo, sofrendo ali atrás. Queniano atrás, só vê queniano. Depois já vai aparecendo o etíope, mais um etíope, o Kimsa. Deressa Kimsa tem o melhor tempo de 1:01:44, melhor tempo dele no ano, 1:02:38. Tadesse agora correndo sozinho, mantendo um ritmo muito forte, inclusive passando pelo carro elétrico, que vai abrindo o caminho para os atletas. Está dando trabalho para o carro elétrico, para o câmera que vai no carro elétrico. Acelerando o eritreu Zerzenay Tadesse. É muito legal e é importante acompanhar um atleta como esse, totalmente fora de série. É como acompanhar os passos velozes de um Usain Bolt nos 100, 200 metros. O Tadesse é totalmente fora de série. Ele mostra isso acabando com a prova de meia maratona. Antes da metade da prova, ele acaba com a prova simplesmente. E olha como já ficou o Lemo. Veja como já ficou o queniano. E começa até a duvidar do fim de prova do Limo. Já eles estão passando pelo quilômetro 10. Vamos ver como é que passam esses atletas. Talvez o Limo ainda consiga acompanhar a distância do Tadesse, mas na próxima passagem, que serão os 15 quilômetros, ele já vai estar bem atrás. Esta é a edição 2012 do Mundial de meia maratona em Kavarna, na Bulgária, você acompanhando no Sport TV 2. E o Limo já começa a olhar para trás, antes dos 10 quilômetros, tentando negociar se consegue manter a segunda colocação. O que vai acontecer? Impressionante o que o Tadesse fez com seus adversários. É impressionante a comunicação visual, Lauter, porque a partir do momento que o atleta começa a olhar para trás, é que ele já está atingindo um certo limite para ver o que ele pode ou não ter de pressão no restante de prova. É exatamente isso. Olhou... Ainda chegando à metade de prova, que devemos ter aí por volta de 30 minutos, metade de prova. 28 minutos e pouquinho estão passando. O ritmo do Tadesse vai ser de 28 e alguma coisa. É impressionante o ritmo do Tadesse, mas eu ia fazer outra colocação para você, Lauter. Como os pelotões já se dissolveram praticamente, ainda na metade da prova. Ele conseguiu detonar todos os pelotões do Zerzenay Tadesse. Já vai fazer aquele retorno naquele cotovelo já conhecido pela gente desde a prova feminina, uma curva de 180 graus ali. Tadesse só diminui, o único momento que ele diminui é aí. Nem para pegar água mais ele diminui. O Limo continua a duras penas em segundo lugar, novamente olhando para trás. E agora a passagem dos 10 km com 28 e pouquinho é uma passagem de 5 mil para 10 mil, de 13,40 talvez. O único brasileiro que consegue correr uns 5 mil para 13,30 e pouco, nesse momento, apenas 5 mil metros, é o Arilson dos Santos. 13,44. 13,44 tem alguns 2 ou 3 brasileiros que conseguem correr uns 5 mil puro. Ele está fazendo uma passagem de 5 mil dentro de uma meia maratona num dia muito quente. Impressionante. Passando dos 10 quilômetros, Zerzenay Tadesse. Talvez tenha sido um split de 5 quilômetros dentro de uma meia maratona mais forte que já aconteceu.
E aí depois um segundo pelotão. O que aquele tipo fez ali é passível de punição. Ele cortou um ou 2 metros porque ele passou por dentro dos cones naquele cotovelo. Passando a marca dos 10 quilômetros. É impressionante o ritmo que vai ditando o tetracampeão desta prova, o eritreu Zersenay Tadesse, que você vê aí. Correndo num ritmo de 2 minutos e 46 segundos por quilômetro nesse momento. Na passagem dos 10 quilômetros, o melhor brasileiro continua sendo o Giovanni dos Santos. Passou na 20ª colocação. O segundo melhor, José Márcio da Silva, com 30:10. O Giovanni passou com 29:10. Uma boa passagem, consistente passagem. E o José por Uganda. Essa imagem mais aberta, o visual da diferença do Tadesse para o segundo e depois terceiro colocados. Entre os 7 primeiros temos 5 quenianos, quer dizer, o Quênia já definiu que país será o vencedor por equipes. Eritreia nesse momento em segundo lugar, tirando a Etiópia da vice-liderança, hein? Aí a somatória dos tempos que vai dando o posicionamento por equipes. Eritreia, em função desse homem aí, vem tirando a Etiópia da segunda colocação. E agora deu a primeira olhada para trás, o Tadesse. É aquele parte do percurso diferente na última volta, né? Como nós já acompanhamos no feminino também, para dar os 6 km e 98 metros. Os 6 km e 98 metros que perfaz aí a meia maratona. São 2 etíopes, 3 atletas da Eritreia e mais um atleta, se não me engano, de Ruanda. E aí vindo brigando pelas posições ali, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª posições, mas também nessa disputa pelo título por equipes. É uma briga boa por equipes ali, segundo e terceiro lugar, um duelo interessante entre Eritreia e Etiópia. Quênia já dominou completamente por equipe. E Tadesse aí a passos largos, né, para se tornar pentacampeão mundial de meia maratona. Aí essa distância alternativa que eles percorrem depois das 3 voltas de 5 quilômetros. A última volta tem uma perna um pouquinho maior. O Tadesse agora num ritmo tranquilo, né? Negociou um pouquinho, mantendo um ritmo tranquilo, controlando seus adversários, sabe se algum deles se aproximar. Muito difícil de algum deles se aproximar, mas se algum se aproximar, ele pode acelerar e vencer com tranquilidade a prova. É uma estratégia, Lauter. Aí o líder, Zersenay Tadesse, no momento em que ele puxou, ele fez com que os outros também saíssem da sua zona de conforto. E, ou seja, agora que ele pode administrar, fica aquela dúvida se aqueles que aceleraram no momento diferente da prova podem ter aquele gás a mais para tentar uma aproximação no final, que é muito mais difícil. Ele tirou desses atletas aquele lastro todo, né? Inclusive tirou alguns atletas, como o queniano Limo, tirou da prova o Limo, né? Sumiu o Limo, hein? A prova é dele. Agora nesses retornos ele vê a diferença que se mantém, ele está bem tranquilo, né? Dando um show, não só orgânico, né, com um organismo perfeito de treinamento em dia, mas de estratégia de Zersenay Tadesse. O Quênia correndo mais próximo. Aí o Kimsa da Etiópia. Teresa Kimsa tem o melhor tempo, 1 hora, 1 minuto 44 segundos. Esse ano já correu para 1 hora, 2 minutos e 38. Passou na 4ª colocação, na marca dos 15 quilômetros. Vamos ver a passagem dos 20 quilômetros, como é que vai estar. Tadesse me parece que deu uma aceleradazinha ali. Não gostou muito dos quenianos se aproximando. Ele talvez esteja se preocupando também com conquistar uma distância grande, uma diferença grande dos adversários, para que a Eritreia vença a Etiópia no duelo pela segunda colocação por equipe. Então voltou a acelerar um pouquinho o Zersenay Tadesse.
E aí veja a Eritreia junto com a Etiópia. Vão mantendo ali uma regularidade. Quando vamos chegando a 50 minutos de prova, uma prova estimada aí na casa de 59 minutos, 1 hora. Para este que você vê aí, Zersenay Tadesse, ele que é o recordista mundial em meia maratona com tempo de 58:23. E esse ano ele já correu para 59:34, também abaixo de 1 hora, na meia maratona de Lisboa. Você acompanhando o Mundial de Meia Maratona, Kavarda, na Bulgária. 4 brasileiros, perdão, largaram participando, 4 brasileiros compondo a equipe brasileira, mas neste momento só o Giovanni dos Santos participando da prova. Pena, triste isso, né? Montar uma equipe de 4 atletas, onde apenas um atleta vai completar, sabendo que havia possibilidade do Brasil entrar entre os 5 primeiros por equipe. Realmente é uma pena, talvez tenha sido uma má escolha dos atletas que tenha gerado isso, né? O perfil psicológico dos atletas, já que é por ranking apenas, escolheram os mais velozes até o momento do ano, e com isso levando atletas que não têm um perfil de chegar forte, de brigar contra o cansaço. Até atletas voltando de contusão, que é uma pena. O risco é grande. Entre os brasileiros que já abandonaram a prova, o José Márcio da Silva, o Gilmar Lopes e o Luiz Fernando Paula. Mas entre todos o melhor tempo do Giovanni dos Santos, 1 hora, 2 minutos e 12. Entre os brasileiros, o que tinha o melhor tempo e que até aqui continua na prova. Na última passagem dos 15 quilômetros, passou na 17ª colocação. Aí você vai vendo o líder da prova, o eritreu Zersenay Tadesse, que nos primeiros 5 quilômetros acompanhou o pelotão e depois ditou o ritmo da prova. Não tomou conhecimento de mais ninguém a partir dos 5 quilômetros. O recordista mundial, 4 vezes campeão de meia maratona. E aí o Kirop. Ainda mantendo a 2ª colocação, o Kirop passou a 30 segundos praticamente do Tadesse. Só que a tendência é essa, está aumentando um pouquinho a diferença. Em vez de diminuir, tirar a diferença, já que o Tadesse deu uma aliviadazinha, mas o Tadesse voltou a correr um pouco mais forte, colocar pressão. E o Deressa Kinsa, da Etiópia, é quem vai se aproximando agora do Kirop. E vem se aproximando, a cada aparição ele vem mais próximo do Kirop. É a impressão que vai brigar pela 2ª colocação o etíope Deressa Kinsa. E você vê aí. Na 5ª colocação apareceu ele de costas o Kibet, Stefan Kibet. Vamos entrar nos últimos minutos da prova. Daqui a pouquinho, mais uns 4 minutos, eles passam pela marca dos 20 e abrem o último quilômetro. O último quilômetro mais 98 metros, mas podemos chamar de último quilômetro da prova. Duelo ali pela 2ª, 3ª, 4ª e 5ª. A dança das colocações ainda está aberta ali. Só a primeira colocação é que não tem jeito. Os aplausos ali da torcida, do público, né? Incentivos em búlgaro. Que ajuda. Mesmo não entendendo o que está sendo chamado ali, né? Eu tenho certeza que o eritreu Zersenay Tadesse não é fluente em búlgaro, com certeza. Mas quem é? Que é difícil de entender. Poucos búlgaros. 54 minutos de prova. Líder absoluto. Dando trabalho para o ciclista ali que está acompanhando o líder, na frente do líder. Vai ser legal também acompanhar a passagem do Giovanni dos Santos nos 20 km. Ele que passou em 20º no quilômetro 5, em 17º no quilômetro 15. Vamos ver a passagem dele no quilômetro 20.
E a bela imagem de um céu azul de muito calor neste dia de prova em Kavarna. Fica na região norte da Bulgária. Temperatura acima dos 30 graus, por isso a hidratação importante, muita água. Mas tem quem passa direto. Aqueles ali disputavam a 8ª colocação, né? O Mococa, que é um maratonista bom, esse ano já fez uma prova boa de maratona. Vem em 8º lugar, disputando com 2 eritreus, o Sium e o Stefanos. Por falar em eritreu, o líder da prova, cada vez mais líder da prova, né? O tetra campeão e provável pentacampeão mundial de meia maratona, Zerzenay Tadesse. Um desses 4 campeonatos conquistado no Brasil, 2008, quando o Brasil sediou a meia maratona, o Mundial de Meia Maratona. A prova vencida por este que você vê aí, Zerzenay Tadesse. Aliás, venceu 4 anos consecutivamente, 2006, 2007, 2008 no Brasil e 2009. Olha o Limo. Olha só. Abandonou o queniano. Acompanhou o Tadesse por alguns quilômetros, tá aí, pagou um preço caríssimo por isso. Ficando fora da prova, o Limo. Philemon Lemo abandonou a prova. Chega de sofrer, vou pra sombra. É o desgaste desequilibrado. Mas o Quênia pode se dar ao luxo de abandonar, né? Porque eles levou 5 atletas e 3 pontuam. Até por conta disso pode ter desistido, olhando ali as posições em que vem os outros quenianos brigando com os eritreus. 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª posições, por ali eles vêm disputando. E o Deressa assumiu a 2ª colocação. O etíope assumiu a 2ª colocação. Deixando o Kirop para trás, né? Ele vinha se aproximando. Cada vez que a gente via a briga pelos dois, o Deressa estava um pouquinho mais próximo. Nesse momento, o Deressa é o 2º colocado na prova. E agora, já, daqui a alguns segundos, a passagem pelo quilômetro 20. E poderemos ver a diferença entre os atletas. Ele já se aproxima para completar a marca de 20 quilômetros. Vamos ver qual foi o tempo nesses 5 quilômetros dele. 14,50, caiu bastante, hein? O calor também afeta Zerzenay Tadesse. Ele é desse planeta, então. 14,55. Passando dos 5 para os 10 foi de 13,45, depois 14 baixo, dos 10 para os 15, 14,55 agora. Realmente o calor pegou, mas pegou para todo mundo, porque tanto o queniano e o etíope que vem tentando acompanhar também caíram muito de rendimento. Portanto, menos de 1.098 metros agora para Zerzenay Tadesse. O líder da prova, encaminhando-se para conquistar a 5ª vitória, ser pentacampeão no Mundial de Meia Maratona. E o Deressa, o etíope, Kimpsa, é o 2º colocado. Kirop caiu para a 3ª colocação. Aí você vê o Mococa, que vai ocupando a 8ª colocação, liderando ali aquele pelotão. Brasileiro Giovanni dos Santos na marca dos 20 quilômetros, passando na 14ª colocação. Crescendo mais um pouquinho na prova, o Giovanni dos Santos. Fazer uma prova muito boa, dentro da sua realidade, uma prova sensacional. Melhorou ainda a marca o Giovanni dos Santos, na marca dos 15 quilômetros. Ele havia passado na 17ª. E passa agora a marca dos 20 quilômetros. Confirmando, portanto, a 14ª colocação. Neste momento, o Giovanni dos Santos, o único brasileiro ainda participando da prova. E fazendo uma bela prova, Giovanni, hein? Esperava-se uma boa prova dele, ele confirma essa prova. Bem consistente. Entre os líderes no primeiro 5 km estava fácil, estava tranquilo. Depois caindo para 20º, depois vindo para 17º, 14º na passagem dos 20. Vamos aguardar qual vai ser o seu resultado final. Últimos metros para Zerzenay Tadesse. Aí o eritreu, nos primeiros 5 quilômetros, acompanhou o pelotão. Depois partiu, tomou a frente, não tomou conhecimento. Imprimiu um ritmo forte, abriu vantagem de quase 30 segundos ao 2º colocado. E vai confirmando para mais uma vitória. Para ser pentacampeão no Mundial de Meia Maratona, Zerzenay Tadesse. Ele que tem o recorde mundial da prova, com 58,23 conquistado
na meia maratona de Lisboa, já recebendo ali o aplauso do torcedor búlgaro. Pela primeira vez olha para trás, não precisa olhar para trás, Tadesse, não tem ninguém. Não tem sombra, não tem ninguém para incomodar nesses últimos metros. Zersenay Tadesse, ele que é da Eritreia, dá mais uma olhadinha para confirmar e aí já para comemorar. Alivia o Tadesse, se aproxima sozinho para conferir e garantir a vitória. Ali o tempo dele 58:23, o recorde mundial, para fechar o tempo e fechar a prova para conquistar o mundial. A meia maratona de Kavarna na Bulgária, Zersenay Tadesse, com o tempo de 1h19, o vencedor de Kavarna na Bulgária. E aí o Deresa Kimsa. Inesperado esse segundo lugar do Kimsa, não era o melhor tipo, não era nem entre os melhores cotados, hein? Conquista a segunda colocação e a terceira posição é do Quênia, Mangandi. Na quarta, mais um queniano, Kirop. Aí chegando na quarta colocação. E na quinta teremos mais um queniano. Fechando a conta por equipe. O Quênia vencendo por equipe. Eritreia em segundo lugar pela performance do Zersenay Tadesse, fazendo a Eritreia chegar na frente da Etiópia, hein? Em segundo, Eritreia, em terceiro, Etiópia. Se os atletas não foram também, em quarto lugar os Estados Unidos, o Brasil que brigaria pelo quarto lugar com os Estados Unidos, simplesmente apenas um atleta completando a prova, Giovanni dos Santos na 14ª colocação, fazendo uma prova legal e pífia apresentação dos brasileiros nessa prova que ficaram pelo caminho. Portanto, vitória do eritreu Zersenay Tadesse, mais uma vitória, a quinta dele no Mundial de Meia Maratona, pentacampeão. E aí a chegada do Kibet, chegando na quinta colocação, mais um queniano, portanto a vitória do Quênia por equipes de uma grande prova do Tadesse, Lauter Nogueira. Pois é, o que mostra que o Tadesse venceu a prova na passagem dos 5 para os 10 quilômetros, uma passagem de 13:45, definiu a prova ali, venceu. Por equipe, o Quênia venceu a prova, né, capitaneado principalmente pelo Mangandi, não esperava-se muito dele, mas ele foi o capitão da prova, da equipe do Quênia, uma prova duríssima por causa do calor. Eritreia em segundo lugar, inesperada também a participação por equipe da Eritreia, mas o que o Zersenay Tadesse fez hoje acabou levando a segunda colocação Eritreia e Etiópia em terceiro, pagando caro, né, a Etiópia por ter formado uma equipe sem grandes nomes. Estados Unidos em quarto, foi legal essa expectativa de crescer na prova dos Estados Unidos. Um quarto lugar que poderia ser do Brasil, né, Giovanni dos Santos. Chegando agora, Giovanni, 1:2:32, muito próximo do seu melhor marca. Então, 1:2:12, a melhor marca do Giovanni. Perfeita apresentação do Giovanni numa prova, num dia quente, duríssimo, né, a lamentar a participação dos brasileiros na prova, que abandonaram. O Márcio abandonou, o Gilmar abandonou, o Luiz Fernando, que veio meio que contundido para a prova, abandonou muito precocemente, e as meninas que fizeram a prova boa ficaram em 8º lugar por equipes. É isso que conta, mais uma vez, a história desse Mundial de Meia Maratona. Portanto, o pentacampeonato para Zersenay Tadesse, o grande vencedor do Mundial de Meia Maratona, Kavarna na Bulgária, o brasileiro Giovanni dos Santos, brasileiro mais bem colocado, aliás, o único que terminou a prova na 14ª colocação. Etiópia em segundo com Kimsa e o Quênia na terceira posição com John Nazu. Portanto, agradecendo a você ligado no Sport TV, acompanhando aí o Mundial de Meia Maratona de Kavarna na Bulgária, próxima edição em 2014 em Copenhague, na Dinamarca. Obrigado mais uma vez pelo carinho da companhia, um grande abraço, até a próxima. Sport TV, o canal campeão.